sobre algo muito interessante. O tema dessa mensagem é a ovelha e o pastor. Glória a Deus, aleluia. João 10, o verso de número 14. Amém? Amém. Diz assim: Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Um texto muito interessante, onde Jesus está nos dando uma grande lição. Primeiro, só de introdução, eu quero trazer um pouquinho do contexto disso daqui, para a gente entender o porquê Jesus está falando isso que acabamos de ler. O capítulo de número 9 e o capítulo de número 10, eles são capítulos que ocorrem um após o outro. São capítulos que, após a finalização do capítulo 9, o capítulo 10 é sequentemente. Ou seja, no capítulo 9, nós conseguimos ver aqui que Jesus ele traz a cura para um cego de nascença. O próprio título do capítulo de número 9 é a cura de um cego de nascença. Jesus Cristo, então, nós sabemos que ele realiza muitos milagres, que Jesus é a salvação, que Jesus traz o milagre. Então é muito comum nós vermos na Bíblia ele realizando os milagres, ele trazendo a cura. E aqui é um exemplo, a cura de um cego de nascença. Só que o problema é que os fariseus não gostaram muito disso, não porque Jesus trouxe a cura, mas sim porque foi em um sábado. Para os fariseus aqui, o sábado era muito sagrado. Eles guardavam o sábado, não se esforçando, não fazendo as coisas. E Jesus havia trazido uma cura em um sábado. Então eles ficaram enfurecidos e ficaram querendo dar a Jesus uma categoria de pecador, porque ele não guardou o sábado. Mas ao mesmo tempo que eles queriam que Jesus fosse incriminado como pecador, eles falavam como ele pode ser um pecador, sendo que ele trouxe uma cura, sendo que ele trouxe um milagre. É por isso que então os fariseus eles chamam o cego que foi curado e tentam convencer desse cego dele dizer que Jesus é um pecador. Só que o cego então, ele não fala isso. Ele fala, se ele é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, antes eu não via e agora eu vejo. Jesus trouxe a cura para o cego. E o cego não podia falar que ele era pecador justamente por causa que ele trouxe uma cura em um sábado. Porque Jesus trouxe um milagre para a vida dele. Os fariseus, muito irritados, eles expulsaram esse cego da sinagoga. Jesus então sabia tudo o que ia acontecer. Então ele já foi preparado. O capítulo de número 10 é Jesus contando como é ser um bom pastor. Porque os fariseus achavam que eles eram uns pastores, que eles eram os pastores. Mas Jesus veio para mostrar o verdadeiro valor de ser um bom pastor. E aqui eu quero destacar simples características que nós conseguimos encontrar em Jesus sendo bom pastor. A Bíblia, ela é repleta em dizer, em categorizar Jesus como muitas coisas, como médico, como Senhor, como o Messias, como advogado fiel. Mas a mais bonita é quando a Bíblia categoriza Jesus como bom pastor. Ele é o bom pastor. E a primeira característica que nós encontramos em Jesus é que ele ama as suas ovelhas. Jesus, ele ama todas as suas ovelhas. Porque ele diz, o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele se entrega pelas suas ovelhas. Então, se isso não é motivo para você adorar este nome, eu te convido a aceitar Cristo. Porque Ele te ama, Ele se entregou no seu lugar. Aquela cruz que há mais de 2000 anos atrás Ele carregou, Ele suportou, Ele se entregou, era para você. Mas pelo amor dEle, Ele suportou tudo. Pelo amor dEle, Ele aguentou tudo. Porque Ele te ama, Ele se importa. Ele se importou tanto com você, que após a partida dEle, Ele falou para Deus, Deus,
envie o outro, o Consolador, porque eles não aguentarão sozinhos. Ele sabia que nós não seríamos capazes de continuar neste mundo sem Jesus, mas ele falou, eles precisam de um outro, para não ficar órfão. Ele se importou tanto com você, que ele não quis te deixar sem um pai, que ele não quis te deixar sem um Consolador. Ele te amou tanto, que ele morreu por você. Às vezes a gente quer encontrar um amor no próximo, quer encontrar, às vezes, que um próximo se importe tanto com a gente e a gente se frustra, porque não encontramos muito nisso. Não encontramos muito o próximo dando um amor que nós achamos que precisamos merecer. Mas em Jesus, eu quero te dizer que você encontra o amor. Em Jesus você encontra o refúgio. Em Jesus é onde você encontra a importância que você tem. Quando nós olhamos o próximo, a gente costuma falar que ama o próximo, mas não costuma muito praticar esse amor. A gente até diz que ama o nosso próximo, mas quando ele pisa na bola com a gente já fala, não, ele pisou na bola comigo, não quero mais saber dele. Quando ele faz algo ruim pra gente, a gente fala, não quero mais ser amigo dele não. E já fica todo bicudo. E aí a gente fica questionando, como é que a Bíblia pode dizer para eu amar o meu próximo, sendo que dia após dia o meu próximo me trata mal, dia após dia o meu próximo me esquece. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que dia após dia nós falhamos, nós caímos, nós o rejeitamos. Mas mesmo assim, dia após dia, Ele só nos ama mais. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o verdadeiro valor do amor. Onde nós falhamos, nós pecamos, muitas vezes nós rejeitamos a Cristo, mas Ele continua nos amando. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, se não me falha a memória, ele cita várias coisas que indicam que não são capazes de nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem o agora e nem o porvir. Nada é suficiente para separar você do amor do Pai. O amor do Pai é incomparável. O bom pastor, ele ama todas as suas ovelhas. Algo muito interessante em um rebanho de ovelhas com o seu pastor, é que o pastor ele vai caminhando à frente das ovelhas. Quando a gente vê um rebanho de vaca, um rebanho de boi, a gente vê o vaqueiro atrás, gritando para assustar a vaca e o boi, para direcionar. Só que a ovelha era diferente, ela precisa que o pastor vá na frente. A ovelha, ela depende do pastor. O pastor precisa ir na frente por um simples motivo. A ovelha é um animal todo bonitinho, cheio de pelo, cheio de lã. Então, se o caminho estiver bagunçado, se o caminho estiver com muito mato, é capaz ela se enroscar a lã neste mato. E aí é capaz ela ficar para trás e até mesmo se perder do caminho. Então, o bom pastor, ele já sabe que isso pode acontecer. E aí ele vai na frente, chamando suas ovelhas, e conforme ele vai andando no caminho, ele vai tirando todo aquele mato que está no caminho, que poderia prender a ovelha e deixar para trás, e vai tirando do caminho. Aí ele vê um mato que vai atrasar a vida da ovelha, ele pega e tira do caminho, para que a ovelha, quando passar, não se enrosque. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele abandonou toda a sua glória. Ele desceu a essa terra para nos preparar o caminho, para Ele nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Como ovelhas dele, nós seguimos um caminho onde Cristo preparou, onde Cristo tirou todo o mal que iria nos prender, todo o mal que iria nos afastar da presença de Deus. Ele limpou o caminho, Ele nos direcionou, Ele nos mostrou o único caminho que devemos seguir para chegar ao céu. E este caminho nós encontramos em João 14, o versículo de número 6, que disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. É Jesus que é o seu caminho, é Ele que é o seu direcionador. O bom pastor, ele vai à frente para direcionar as suas ovelhas. Algo muito problemático na caminhada da ovelha
é que pelo fato dela caminhar no mato, às vezes caminhar no sol, e pelo fato dela ser coberta pela lã, muitas vezes gera calor. E o mato, nós sabemos que atrai muitas moscas, muitos mosquitos. Então essas moscas e mosquitos vão atrapalhando a vida da ovelha. Eu vou te dar um exemplo. Quando você está deitado e tem um pernilongo para lá e para cá, o que você faz? Você fica se batendo, tentando espantar, pegar esse pernilongo. Às vezes a gente até se bate para tentar pegar esse pernilongo. E as ovelhas agem da mesma forma. Elas ficam se batendo, ficam para lá e para cá para tentar espantar essas moscas. E às vezes é capaz de elas perceber que não está conseguindo espantar as moscas e sair correndo só para fugir das moscas. E se ela sai correndo do caminho, ela pode se perder e ela fica um alvo fácil para os seus predadores. O pastor, então, ele já pensa nessa possibilidade. Ele já tem uma estratégia para que suas ovelhas não sejam incomodadas pelas moscas. Ele simplesmente pega um óleo ou um azeite e passa na cabeça da ovelha e por cima do pelo dela, e por cima da lã dela. Porque aí este azeite servirá como um repelente. Quando estamos com muitos pernilongos em algum lugar cheio de pernilongo, a gente passa aquele repelente para o pernilongo sair. E esse azeite serve da mesma forma, para espantar aquelas moscas. É fato que nós somos as ovelhas. E eu quero te explicar o que as moscas significam na nossa vida. Durante a caminhada, o inimigo vai tentar se levantar para te parar. E essas moscas são os problemas, são os demônios tentando te tirar do caminho de Deus. E o bom pastor, a qual nós estamos seguindo, ele se preocupa. E para ele nos livrar dessas moscas, nos livrar desses problemas, desses demônios, ele nos entrega o Consolador, o Espírito Santo. É como se fosse um repelente de demônio. Porque o demônio ele vai tentar vir na sua vida e o Espírito Santo vai falar, aqui não, porque aqui é a ovelha do meu Jesus. Aqui não, aqui você não vai mexer, porque eu estou com a minha ovelha. É isso que Jesus nos faz. Ele nos entrega o Espírito Santo para que nós não caímos em tentações. Sabe aquela vozinha que você escuta quando você está prestes a errar? É o Espírito Santo. Aquela voz que fala, não filho, por aí não, é este caminho. É Ele tentando te livrar de cair. Então este azeite, ele serve como repelente para as moscas durante a caminhada. E agora uma outra característica que é muito comum no pastor, que é algo que só de ouvir falar a gente já fica meio com medo, é sobre o cajado e a vara do pastor. Um pastor, ele não guia o seu rebanho sem o seu cajado e sem a sua vara. Quando a gente escuta esse nome, a gente já fica, meu Deus do céu, lá vem correção. Porque o cajado e a vara, a gente entende que é uma correção. E o cajado, ele é aquele pedaço de madeira grandão, e que na ponta tem tipo um meio círculo, tipo uma interrogação. Este cajado serve para o pastor direcionar as ovelhas. Por exemplo, quando uma ovelha está caminhando e ela começa a sair do caminho, o pastor estende o seu cajado, envolve a ovelha e puxa para o caminho. Isso é a função do cajado, trazer a ovelha para o caminho certo. Jesus, ele age da mesma forma na nossa vida. Às vezes, quando a gente falta a um culto, sempre vem alguém falar, ô fulano, por que você faltou ao culto? Ô fulano, aquela consagração, por que você não veio? E isso é o cajado de Deus entrando em ação. É Ele direcionando pessoas para fazer você entender que você precisa voltar ao caminho de Deus. Tem muitas ovelhas que estão se perdendo e não estão percebendo, e não estão dando ouvidos à voz de Deus. Deus está falando, volta, é para cá que você tem que seguir. E as ovelhas estão lá, toda teimosa, saindo pelo caminho. Jesus, ele usa o seu cajado para direcionar as ovelhas que estão se perdendo. A vara é um sinônimo de repreensão. A vara é algo que a gente vê e a gente já fica com medo. Meu Deus, Jesus vai usar a vara em mim, Ele quer me corrigir, Ele quer me trazer um ensinamento. E a vara é para correção. No meio de um rebanho,
sempre tem uma ovelhinha que é aquela ovelhinha problemática. Aquela que olha para as ovelhas e começa a arrumar a briga. É aquela ovelha que nunca está contente. E olha que eu estou falando da ovelha animal e não de pessoas ainda, hein? A ovelha, sempre tem uma ovelha no rebanho que ela arruma uma confusão. E o pastor, ele vê. O pastor, ele percebe a confusão que ela está fazendo. Ele percebe que a ovelha está causando um conflito. Então ele age com a sua vara. Ele pega a vara e bate na ovelha para corrigir. E você acha que a pancada é fraquinha? Não é não. A pancada é forte. É tão forte que a ovelha ela fica desnorteada. Ela cai porque ela não consegue mais caminhar de tão dura que foi a pancada. Porque o pastor faz isso porque ele quer ensinar aquela ovelha que não se deve arrumar confusão. Ele quer ensinar a ovelha o que é certo a se fazer. Então ele corrige. Porque aquele que corrige é porque se importa. E se ele se importa é porque ele te ama. Às vezes a correção de Deus pode ser forte em nossa vida. Às vezes pode doer, às vezes pode machucar. Mas se ele está te corrigindo é porque você é amado por ele. É porque ele te ama. Só que algo interessante. Após o pastor corrigir a ovelha, ele vai até ela, se abaixa, pega a ovelha pelos braços e coloca no ombro. E ele carrega a ovelha até o final do caminho. Após a correção, o pastor se importa tanto que ele não quer deixar a ovelha para trás. Ele carrega ela nos braços até chegar ao caminho, até ela estar bem curada. Talvez Jesus pode te corrigir e você talvez não consiga mais caminhar. Tenha certeza de uma coisa, ele não vai te abandonar. Ele vai te pegar e vai te carregar até você conseguir andar com as suas próprias pernas de novo. Essas são poucas características de um pastor. E agora vamos falar um pouquinho da ovelha. Vamos falar um pouquinho de nós. Falamos um pouquinho de Jesus, o nosso bom pastor, e agora vamos falar um pouquinho de nós. A ovelha, ela é um animal muito dócil. Ela é um animal muito inteligente. Ela sabe quem é o pastor dela. Ela reconhece a voz do seu pastor. O pastor, ele vai na frente arrumando o caminho, preparando o caminho, mas ele também vai chamando as ovelhas. As ovelhas, elas não enxergam, elas são míope, elas têm um probleminha na visão. Então elas não conseguem se direcionar muito bem. O senso de direção dela é meio bagunçado. E para isso elas precisam escutar a voz do seu pastor para serem guiadas. Se a ovelha não escuta a voz do pastor, não sente o cheiro do seu pastor, ela começa a caminhar sozinho. E caminhando sozinho, pode vir o lobo e a pegar, ou ela pode até mesmo cair de um precipício e morrer. Então, sozinha a ovelha está completamente frágil. Ela precisa ouvir a voz do seu pastor. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Você está ouvindo a voz do seu pastor? Jesus diariamente fala conosco. Jesus diariamente nos ensina, nos corrige. E nós estamos dando a devida atenção? Nós estamos ouvindo a voz de Deus? Nós costumamos falar em que Jesus não falou comigo, que Jesus não agiu na nossa vida, mas será que Ele não falou mesmo? Será que Ele não agiu na sua vida ou será que você não está prestando atenção? Ou será que você não está escutando? A ovelha, ela escuta a voz do seu pastor. Então, se você se diz ser ovelha, você deve escutar o seu pastor. Porque o senso de direção da ovelha é muito ruim. Sozinho, eu e você, não conseguimos nos direcionar. Tanto que antes de Cristo, nós estávamos na lama. Mas após nós termos alguém para nos guiar, após Jesus vir e nos pegar, nós conseguimos seguir um caminho certo. O nosso senso de direção sozinho é horrível. Nós dependemos do bom pastor. Nós precisamos ouvir a voz dele. Algo muito interessante é que a ovelha, ela sempre produz lã. Desde quando a ovelha nasce, até quando a ovelha morre,
ela está produzindo lã. A ovelha não precisa que algo aconteça na vida dela para ela produzir a lã. A ovelha não precisa que o pastor faça alguma coisa nela para ela produzir lã. Não, é natural ela produzir a lã. Tem ovelha que não está produzindo. Nós, como as ovelhas, temos que gerar frutos. Temos que levar a palavra de Deus. Temos que falar de Deus para as pessoas. Temos que conquistar as almas das pessoas para Cristo. Esse é o nosso papel como ovelhas. Gerar frutos, trabalhar para o reino, dar frutos para o reino. Tem ovelha que não está dando frutos. A ovelha, ela não pode esperar algo acontecer na vida dela para gerar os frutos. Tem que ser algo natural. Não espere Deus agir na sua vida para você gerar frutos. Gere frutos naturalmente, que é aí aonde Deus vai entrar agindo na sua vida. Nós vemos na Bíblia a comparação de a ovelha e bode. É sempre falado isso. O bode, diferentemente da ovelha, ele se alimenta de qualquer alimento. Ele vê uma lata de lixo e ele nem pensa duas vezes e vai comer. É capaz dele até comer a lata de lixo, mas a ovelha não. A ovelha, ela tem o seu alimento. Se ela vê uma lata de lixo, ela sabe que aquilo não é para ela. Ela sabe que ela precisa de um alimento específico. A ovelha, ela não se alimenta com qualquer coisa. E hoje em dia, tem muitas ovelhas que estão se alimentando de lixo, se alimentando de coisas porcas. Uma ovelha, ela não se alimenta com qualquer coisa. Uma ovelha, ela precisa de um alimento específico. O alimento para a nossa alma é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é o alimento para a nossa vida. Aquele que se alimenta de qualquer porcaria não é ovelha, é bode. Se você está se alimentando com qualquer tipo de coisa, sinto lhe dizer, mas você não é ovelha. Porque a ovelha, ela tem um alimento específico. O alimento que eu estou falando não é só em pregações que a gente vê na igreja. É o que a gente vê o dia a dia. É o que a gente escuta no dia a dia. Que tipo de coisas, que tipo de ações você está adquirindo para a sua alma, para alimentar a sua alma? Será que durante o dia você separa um minuto para ouvir de Deus? Ou será que você prefere ouvir outras coisas? Cuidado com o que estamos nos alimentando. Vamos prestar atenção com o que estamos nos alimentando. Tem muitas pessoas que estão pregando outro tipo de palavra. Eles até falam da Bíblia, mas pregam outras coisas. E as pessoas estão ingerindo esse alimento, estão aceitando este alimento que não tem nada a ver da palavra. Mas nós precisamos nos atentar. Será que o que esse preletor está falando está de acordo com a palavra? Será que é a voz de Deus mesmo? Nós precisamos nos atentar com o que estamos nos alimentando. Então, a ovelha, ela é totalmente dependente do pastor. Só que a ovelha, ela é meio cabeça dura. A ovelha, ela é meio brincalhona. E durante a noite, quando ela está no aprisco, tem uma brincadeira das ovelhas, que é elas ficar se batendo a cabeça. As ovelhas, quando estão no aprisco, elas gostam de ficar brincando uma com a outra, de se bater, de dar aquela investida e se bater. Só que o problema é que muitas vezes ela cai. E por causa do pelo dela, ela não consegue se levantar de novo. E ovelha é um bicho que come muito. Ela passa o dia inteiro comendo. Dá para perceber o porquê Jesus nos chama de ovelha. E a ovelha, pelo fato dela comer muito, o estômago dela toma uma grande parte da parte torácica dela. E aí, quando ela está de ponta cabeça, o estômago começa a pesar no pulmão dela e ela começa a perder a respiração. Então, se ela cai e não consegue se levantar, ela vai perdendo a respiração até chegar o momento que ela morre, por causa de uma simples brincadeira, que foi se investir. Então, o pastor, ele cuida da ovelha durante a noite, de uma em uma hora. Ele sempre aparece no aprisco, passa pelo meio das ovelhas, levantando essas ovelhas. Tem muitas ovelhas que estão se matando e não estão percebendo.
Tem muitas ovelhas que estão fazendo coisas dentro do aprisco, dentro da igreja, que estão se matando. Temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Era uma brincadeira para a ovelha, e talvez pode ser uma brincadeira para alguém. Para você pode ser uma brincadeira, mas será que é uma brincadeira para o próximo? Vamos tomar muito cuidado com o que estamos falando, porque tem muita ovelha se matando em meio à igreja. E o bom pastor, ele não quer isso. O bom pastor não quer a vida das ovelhas, ele dá a sua vida pelas ovelhas. A ovelha, ela é um animal totalmente dependente do pastor, seja para comer, para beber, ou até mesmo para se defender. De tudo, ela depende do seu pastor. Quando ela não escuta a voz do seu pastor, não sente o cheiro do seu pastor, ou não vê o seu pastor, ela fica muito medrosa, porque ela sabe que ela está desprotegida. Tem muita ovelha que está achando que sem o pastor ela está forte, mas não. Ovelha sem um pastor é muito frágil, é muito fraca. Ela precisa do seu pastor para defender dos predadores. E Jesus, ele traz uma boa relação como sendo um bom pastor com as suas ovelhas. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, que é uma parábola muito conhecida, a parábola da ovelha. É aí onde nós veremos a relação do pastor com as suas ovelhas. Deus poderoso, aleluia. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 4. Diz assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha a achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aqui na minha Bíblia está traduzindo deserto, porque um aprisco, ele tem dois tipos de aprisco. Um aprisco de inverno e um aprisco de verão. O de verão, ele normalmente é um pequeno, que fica situado em um lugar do próprio pastor, do próprio dono do rebanho. E é lá onde as ovelhas ficam quando está no verão. Mas quando está no inverno, é um outro aprisco, que é um maior, onde muitos rebanhos vão para lá. É por isso que aqui na minha Bíblia está deserto. Mas a relação que eu quero trazer é que o pastor, ele guarda suas ovelhas no aprisco, para depois ele ir buscar a 99. O pastor, ele colocou as 99 no aprisco. Ele estava na porta, contando uma por uma, e percebeu que uma fugiu. Ele poderia simplesmente deixar para lá, porque ele tinha 99 e só uma fugiu. Não era 1% das ovelhas havia fugido. Ele havia perdido. Então, ele poderia simplesmente não se preocupar com essa ovelha e ficar com suas 99. Mas não, ele se importou com essa ovelha. Mas antes dele ir atrás da ovelha perdida, ele se importou com as 99 que estavam com ele. Antes dele ir procurar a perdida, ele guardou as 99 em um lugar seguro. Ele guardou no aprisco, um lugar onde elas ficavam seguras, onde elas não tinham perigo, não corriam risco de ser mortas. Ele se importou primeiramente com as ovelhas que estavam com ele, para depois se importar em ir atrás da outra ovelha. Muitas vezes a gente pensa que Jesus só está se importando com aquele que está lá fora, mas eu quero te dizer que não. Que antes dele se importar com aquele que está lá fora, ele se importa com quem está dentro. Porque não tem como alguém ajudar alguém lá fora, sendo que em casa está precisando de ajuda. Jesus, ele primeiro cuida das ovelhas que estão na igreja, para deixar elas bem, para aí sim as ovelhas que estão aqui assumirem o papel de ir atrás a outras que estão perdidas. Então primeiro ele vai cuidar de você, para depois você ir atrás das outras ovelhas. Primeiro ele se importa com as 99, para depois se importar com a que estava perdida. E quando ele guarda as 99, ele procura. Uma lição que a gente entende é que ele nos procura.
o pastor saiu em busca da ovelha perdida. E Cristo veio buscar e salvar todas as ovelhas que estavam perdidas. Aqueles que estavam em pecado, aqueles que estavam doentes, aqueles que falharam, Ele veio buscar. Essas pessoas, esses pecadores, sou eu e você. E Ele veio nos buscar. Nós estávamos perdidos, mas Ele desceu do céu e veio te buscar. Ele desceu do céu e veio nos buscar. Jesus, Ele veio para ter um encontro com você. Ter encontro, sair com amigos, com a família, é muito bom se encontrar. Mas com Jesus, é o melhor encontro que você pode ter em sua vida. E Ele veio te encontrar, Ele veio te trazer. Uma outra lição é que Ele vai até o final para nos encontrar. O pastor havia corrido o risco em largar as 99 e até ir encontrar a ovelha que havia perdido. Ele correu o risco de talvez a ovelha estar em um lugar cheio de pedra e talvez ele podia torcer o seu pé, acontecer algum acidente. Ele correu um risco só para ir buscar essa ovelha. E Jesus, Ele se desfez de toda a sua glória. Jesus veio para essa terra, Jesus se fez carne, sofreu, foi perseguido, humilhado, pregado na cruz, Ele se entregou na morte, só para nos trazer a salvação. Ele sofreu tudo isso, Ele abandonou tudo que Ele tinha, só para nos buscar, só para nos trazer a salvação, só para nos encontrar. Se isso não é um motivo para você se alegrar de Jesus ter abandonado toda a glória que Ele tinha, só para você não sofrer naquela cruz, isso tem que ser um motivo para nós nos alegrarmos, porque Ele se entregou. E quando Ele encontrou essa ovelha, Ele a pegou no colo. O bom pastor, quando encontrou a ovelha perdida, Ele não se importou se a ovelha estava suja, cheia de problemas, machucadas. Ele não se importou, Ele a pegou pelo colo. Jesus, Ele não se importou que você estava sujo. Jesus, Ele não se importou se eu estava cheio de pecados. Ele não se importou o estado que eu estava, mas Ele veio e nos pegou pelos colos. Ele veio e nos recolheu e nos levou para casa. Jesus, após nos pegar, o pastor, após pegar a ovelha, ele foi para casa se alegrar. O pastor aqui, ele chama os irmãos, os amigos e os vizinhos para se alegrar, porque a ovelha que estava perdida foi encontrada. E quando eu e você estávamos perdidos, Jesus nos pegou, nos levou para casa e Ele fez uma grande festa no céu. Jesus Cristo se alegrou por ter te encontrado, por você ter voltado para casa. Ele se alegrou, Ele fez uma grande festa. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Cristo se alegra quando nós nos arrependemos, quando nós voltamos para casa. Ele se alegra e junto com os anjos, Ele faz uma grande festa para nos receber de volta. O bom pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Ele veio para a terra, se entregou e morreu, para nos mostrar que é possível chegar ao céu. Ele veio preparar o caminho, nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. E nós, como ovelhas, entendemos que somos totalmente dependentes de Jesus. Literalmente para tudo. O nosso alimento provém dele. O caminho que devemos seguir é através de Jesus. Os cuidados e ensinamento encontramos somente em Jesus, através da Bíblia. Ele nos ama, Ele se importou conosco. Este é o relacionamento que Jesus tem por nós. Um relacionamento de amor, de importância e de preocupação. Então Jesus, Ele se preocupa com você. Jesus, Ele te ama. Jesus é o seu pastor. Jesus, o bom pastor, se importou pelas ovelhas.
Você pode repetir assim comigo, ó, bem simples. Eu sou a ovelha. Jesus, o meu pastor. Eu dependo dele. E ele me amou. Amém? Aplauda ao Senhor.